Bom, gente, então eu sou o Dante, sou planejador da conta da Ibravinho lá na Scala, de Porto Alegre. E a gente fez aí, vamos dizer assim, o primeiro ensaio de comunicação desse novo posicionamento. São 2 campanhas, suco de uva 100% e Brasil Espumantes. E a gente vai começar falando então um pouco sobre como é que a gente fez essa estratégia para chegar num insight, vamos dizer assim, de como comunicar esse novo posicionamento. E aí sim comunicar a nossa campanha, que, vamos dizer assim, mais do que só uma cara gráfica e um conceito, ele envolve, vamos dizer assim, uma estratégia toda de comunicação muito baseada em conteúdo e em influenciadores, né? A gente acha que quando a gente quer despertar um hábito, fazer com que as pessoas comecem a tomar alguma atitude, não necessariamente para uma marca, essa parte de conteúdo e de uma comunicação mais natural, ela é muito importante para a gente construir isso. Então só da onde é que a gente partiu, né, do nosso briefing da declaração da marca do Vinhos do Brasil, a gente foi entender então um pouco quem que é esse público classe ABC, 18 a 40 anos, jovens socialmente ativos, né? Já foi comentado que esse público são os millennials. A gente sabe que hoje eles consomem de uma maneira bem diferente da outra geração, que são os baby boomers, a geração X. E hoje eles são quem move o mercado do vinho, né? São eles a próxima geração, eles têm o poder aquisitivo agora maior, eles são muito propensos a gastar esse dinheiro com experiências, então é esse mercado que a gente está focando. E a gente foi entender um pouquinho como é que ele está se relacionando, principalmente com meios de comunicação, com o próprio vinho. Começando assim, eu não sei se dá problema, mas eu falo pra vocês aqui, sobre os millennials, né? A gente vai entender como é que ele tá se relacionando com a mídia e como é que ele tá, vamos dizer assim, chegando até esses canais de compra. A gente sabe que hoje essa geração é muito interessada nesses novos métodos de compra. Então ele não se importa se ele vai comprar um vinho através de uma DM no Instagram, direto do produtor, se ele vai, vamos dizer assim, entrar num e-commerce e ter essa experiência, vamos dizer assim, mais ágil, chegando o vinho dele em casa, ou se ele vai realmente visitar a vinícola, ter toda a experiência e a partir disso adquirir o produto. Cada experiência é válida para o millennial. Ele sente que se eu estou comprando no e-commerce, eu quero a experiência do e-commerce, ela tem que ser, vamos dizer assim, rápida, veloz, com todas as informações que eu preciso. Quando eu estou na vinícola é outro tipo de experiência, então a gente tem que se adequar os nossos canais a cada experiência. Assim, vamos dizer que o millennial não é a pessoa que vai só comprar online, né? É muito diferente disso. Ele compra online, mas ele também busca a experiência da vinícola, busca a experiência no supermercado, numa gôndola. Segundo ponto é, vamos dizer assim, como é que ele interage, né? Quais são as plataformas de mídia que ele está muito presente. A gente entende hoje que o YouTube e o Facebook são as principais plataformas para ele. Instagram também vem muito junto com o Facebook. A gente entende que é onde ele se informa, é onde ele está sempre, é onde ele vai, vamos dizer assim, aprender coisas novas, ser influenciado. E é muito o que a gente vê hoje, né? Principalmente no mobile, que é onde a gente está todo dia, onde a gente está consumindo informação e ela está, vamos dizer assim, realmente na palma da mão. E o terceiro ponto que a gente queria ressaltar sobre como é que ele entende esse mercado é a parte de influência, né? Como é que ele vai acreditar num ponto, como é que ele vai ser influenciado a despertar um hábito. Então a gente, vamos dizer assim, trabalha com 2 principais pontos. Um é o boca a boca, vamos dizer assim, que é a família, os amigos, que é muito importante ainda na vida do millennial. E o segundo que a gente chama de um boca a boca, que é um pouco diferente, que é o boca a boca do influenciador e de quem, vamos dizer assim, é uma celebridade acessível. É uma pessoa como ele, vamos dizer assim, é uma pessoa normal, mas é uma pessoa que está lá tendo seu lifestyle, mostrando no Instagram, mostrando no YouTube, e ele se identifica com essa pessoa e acredita muito no conteúdo que essa pessoa está trabalhando, né? Bom, a partir desse entendimento de como é que eles se relacionam com as plataformas, com a mídia, a gente foi também entender um pouco como é que eles se relacionam com o nosso produto, né? A gente sabe hoje que os millennials são a geração da experiência e da indulgência, né? Tem um dado muito interessante internacional que diz que hoje os millennials eles gastam mais em cafeterias do que em aposentadoria, né? Então a gente entende que eles preferem, vamos dizer assim, ter essa experiência dessa coffee shop, de postar o seu café no Instagram, do que realmente se preocupar, guardar o dinheiro para se aposentar. Ele realmente é essa geração que, vamos dizer assim, viveu um plano de emprego, vamos dizer assim, acha que o dinheiro está sempre na mão e depois ele resolve as questões futuras. O nosso segundo ponto é esse que a gente já comentou, dessas regras e cerimônias serem um pouco, afastam um pouco eles, né? Então a gente tem algumas verbalizações interessantes, né? Que as pessoas elas não querem ser tratadas como wine geeks. Isso não é o valor para eles.
E também um ponto, até uma matéria interessante, né, que a gente brinca que os millennials são essa geração que está mudando muito o mercado. Então eles acabam com quase todas as coisas tradicionais. Tem várias os millennials não compram mais diamantes, os millennials não estão guardando aposentadoria. E tem uma matéria interessante que eu acho que é simbólica de como os millennials quase mataram a rolha do vinho, né, que é uma coisa super importante, super simbólica pra gente, mas que talvez pra eles não faça o mesmo sentido que é pra um produtor, alguém que produz. O nosso terceiro ponto é esse, vamos dizer assim, que eles são não puristas na maneira de beber, né? Então, vamos dizer assim, crimes que eram considerados no passado, por exemplo, como colocar gelo no meu vinho, hoje já está sendo uma resposta do mercado, já está sendo criado vinhos e espumantes especiais para se consumir com gelo, né? E tem uma verbalização muito interessante, que até dessa millennial que confessa, que ela fala: eu meto cubos no meu Chardonnay da Borgonha porque eu gosto dele frio. Pronto, confessa, quase uma libertação, né? E às vezes também meto folhas de menta no meu vinho rosé. Então essa, vamos dizer assim, descontração, essa parte das regras também que eles estão quebrando muito. E é esse o mercado que a gente vai ter que se adaptar e entender como é que a gente oferece as melhores opções sem julgar, vamos dizer assim, muitas vezes essas escolhas. E o nosso quarto ponto, como a gente já vem falando, os millennials são essa geração que busca muito a saúde, né? A gente entende hoje que o bem-estar é o novo luxo. Então é isso que as pessoas estão aspirando, muito mais do que, vamos dizer assim, ostentar marcas e tal, claro que ainda acontece, mas tu ter um tempo para si, tu ter um tempo para o bem-estar, tu consumir um produto saudável, ele é muito significante para esses millennials e ele é, vamos dizer assim, valor. Então, se vai optar por uma cerveja ou um vinho, muitas vezes ele prefere o vinho porque tem esse caráter mais saudável, esse caráter mais low carb. E o nosso quinto ponto, que é a crescente procura pelos frisantes, frutados e adocicados, né? A gente acha que vê que desses 5 pontos eles falam muito de uma descontração e uma busca por uma coisa menos séria, né? Então até na procura de qual vinho escolher. Então eu prefiro um frisante, que ele é mais fácil, eu prefiro um frutado, que ele é mais adequado ao meu paladar, eu prefiro um adocicado, que ele é mais simples, eu posso beber mais, vamos dizer assim, eu posso misturar, fazer uma sangria, fazer um clericot. Bom, a partir disso, de todos esses comportamentos que a gente identificou, a gente entende que tem um ponto, uma palavra muito interessante sobre esse millennial, né? Todas as experiências que ele vive, a gente entende que multivido é uma palavra que descreve muito ele. Ou seja, o multivido é um conceito vamos dizer assim, de marketing que fala que a pessoa não é uma ou outra, ela é uma e outra, né? A pessoa não necessariamente é, vamos dizer assim, uma pessoa que gosta de sertanejo, então ela só anda com o sertanejo. Esse conceito de tribo está muito menos difuso do que era antigamente. Então eu posso gostar de sertanejo, mas eu posso gostar de rock, na baladeirona com meus amigos, e acho que o vinho, ele por ter todas essas características tão elásticas, pode ter até um tinto encorpado, um frisante doce, ele é muito versátil e ele acompanha muito o millennial em todos esses momentos dessa experiência que ele quer buscar, né? Então a gente entende que o vinho brasileiro é a bebida perfeita para o millennial multivido. É ela que se adequa a todas as experiências, é a única que tem essa elasticidade que a gente vai poder apresentar desde da festa até ficar em casa. Ele combina muito bem com tudo isso. E a gente entende que diversidade, versatilidade e adaptabilidade são esses 3 pontos que tem em comum entre os millennials, esses hábitos dos millennials e o vinho, né? Então a gente até brinca com essa verbalização. Às vezes é uma festa com os meus amigos e um frisante rosé, que é um momento super de descontração, momento alegre, momento conjunto. E às vezes tudo que eu quero é uma maratona de Netflix no sofá e um tinto encorpado. Então não é que ele seja uma pessoa, vamos dizer assim, introvertida e uma pessoa extrovertida. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Só que são momentos diferentes da vida dele e o vinho tem diferentes, vamos dizer assim, ocasiões e diferentes tipos de vinho para cada um desses momentos. Então, vamos dizer assim, o insight vamos dizer assim, de direcionamento de comunicação que a gente chegou para construir esse novo momento de comunicação do Vinhos do Brasil é que o vinho brasileiro é a bebida que se adapta a todos os seus momentos. Então é isso que a gente quer comunicar para o consumidor, é isso que a gente quer que ele entenda, que é que ele tem segurança em todos esses momentos que ele quer experienciar no vinho e no vinho brasileiro principalmente. Bom, a partir desse insight, nosso time de criativos criou uma campanha que eu acho que responde muito bem a isso, e a gente começa com uma pequena introdução. Já pensando na nossa campanha de Brasil Espumantes de verão, né? Então é esse momento que a gente está comunicando e essa a principal categoria agora. A gente entende que as pessoas elas não são uma só, como eu comentei.
elas são várias ao mesmo tempo. Elas gostam de moda, elas gostam de esporte, elas gostam de história e de cinema, elas são muito plurais. São muitas versões de cada um de nós, né? É isso que a gente estava falando. E daí quando a gente vai olhar a nossa estação, qual é o momento que a gente vai estar vendendo esse nosso produto, a gente entende que o verão ele também não é um só, assim como os millennials. Tem gente que só quer saber de praia e gente que não troca nada por uma cidade mais vazia, né? Acho que bem sabe que existem dois times no verão. Às vezes quem odeia o verão, quem ama o verão, é muito nesse sentido. E são realmente muitas versões dessa mesma estação, né? A gente está trabalhando realmente com dualidades, com pluralidade, né? E para acompanhar esses vários tons, também é preciso ter uma personalidade adaptável. A gente entende que a gente tem que se encaixar em todos os estilos, em todos os momentos e nas mais diferentes versões. Por isso o conceito que a gente adotou para essa campanha agora de Verões Espumantes é aprecie o verão em todas as suas versões. E a gente consegue daí ter até uma dualidade interessante do verão, nas versões do verão, nas suas versões, como é que tu vai querer se expressar daquela maneira. E a gente acha que é um conceito que vamos dizer assim, ele desperta um comportamento, ele é uma coisa imperativa, então ele procura que a gente desperte comportamento mesmo. A partir disso, a gente foi entender como é que a gente poderia representar graficamente, né, esse aprecie todas as suas versões. E um cuidado muito interessante que a gente teve é de trabalhar com referências visuais que esse millennial está muito acostumado. Então a gente foi para uma linguagem de internet, que é onde esse millennial está. A gente se inspirou nessa febre de fotografia que teve ultimamente, que são os flat lays, que é tu colocar os objetos que vão representar o teu momento, representar o teu dia a dia. Então, por exemplo, quando tu vai fazer uma foto no Instagram mostrando que tu vai viajar, tu coloca a tua câmera fotográfica, o teu chapéu, o teu passaporte, e faz essa linguagem que ficou muito conhecida pelos influenciadores, que eles usam muito isso. Então a nossa campanha traz o nosso conceito. Ela é interessante que ela pode ser versátil, ou seja, a gente pode trabalhar diferentes objetos falando de diferentes momentos desse milênio. E o interessante é que como a gente vai ter uma campanha muito focada para a internet, a gente consegue ter uma segmentação muito específica para divulgar o anúncio certo no momento certo para a pessoa certa, né? Então isso é muito, muito interessante. Por exemplo, se a gente está falando de um momento, vamos dizer assim, aqui, se é um momento viagem, que essa pessoa vai estar viajando e levando o seu espumante sempre, o espumante sempre é um fio condutor que ele vai estar percorrendo todos esses momentos, a gente pode direcionar essa campanha para, por exemplo, é uma pessoa que está em trânsito, é uma pessoa que tem hábitos de viajar, então ela combina muito bem e ela identifica muito esse momento que a pessoa está vivendo e, consequentemente, faz a pessoa parar, prestar atenção e realmente quer pensar esse comportamento dela, né? Aqui, por exemplo, uma parte mais criativa, né, que é a pessoa que, sei lá, usa um patins, ela tem esses elementos de arte, ela tem também, a gente colocou aí uns morangos para despertar essa história das fusões, de trabalhar com coquetéis, e é mais ou menos isso que a gente quis trabalhar nessas... Eles têm as cores também, vamos dizer assim, mais alegres, e é isso que a gente queria trabalhar como cara gráfica, né? Mas não só, a campanha não vai ser feita só, esse assim é mais um key vision, né, que a gente chama, que é uma ideia para a gente, vamos dizer assim, fazer nossas peças. Mas muito mais do que isso, ela vai estar... Vamos dizer assim, esse conceito do Viva o Verão em todas as suas versões, ela vai estar na boca de muita gente e na boca de muitos veículos de comunicação que vão nos dar essa chancela. Tanto para essa campanha de Verões Espumantes quanto para a campanha de Sifuju, a gente fez um funil, vamos dizer assim, de entendimento da mensagem que a gente trabalha, né? Então, como é que essa pessoa vai passar desde o entendimento do produto, né, até o reconhecimento dele. Então, no entendimento do produto, são ativações e esforços de mídia que vão nos ajudar a construir essa cultura e o hábito de beber o vinho. Já no momento de reconhecimento de produto, a gente vai ter essas ações e ativações que vão nos ajudar a construir a marca e a reputação dos vinhos brasileiros. E por último, assim, no funil mais no final, a parte de engajamento, que são ações e ativações de mídia que vão permitir a gente e o consumidor que eles se manifestem realmente, interagir com a nossa campanha e falar, vamos dizer assim, qual é o momento que ele está vivendo, o que ele gosta de tomar com vinho, qual é essa versão dele, né? A gente tem vários canais daí divididos nesses três momentos, mas todos eles convergem para realmente a gente despertar esse hábito. Só entrando rapidamente num pouco dos veículos e como é que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar com esses publi-editoriais na revista Go, que é um momento muito interessante, é um momento de viagem, é um público que a gente quer atingir, a gente até escolheu a Go porque tem vamos dizer assim, um público maior do que outras companhias, é uma revista de tiragem muito alta, a gente vai estar trabalhando muito forte com mídias sociais mesmo,
trabalhando com o Instagram, com envio de kits para influenciadores. Então, realmente trabalhar essa chancela dessa pessoa. Fazer o public post em redes sociais, a gente tem a formato de mídia mesmo, que é os anúncios no Instagram. A gente vai estar trabalhando com public vídeos de canais de influenciadores no YouTube. Tem uma ação interessante que a gente desenvolveu com essas pessoas que são, assim, referências. A gente vai estar no Dona, mas não necessariamente só com esse anúncio simples. A gente vai estar trabalhando essa cobertura de Estúdio de Vinhos, a gente vai estar trabalhando public editoriais. Então tudo isso para despertar um comportamento e realmente são os veículos falando sobre a gente, não necessariamente a gente falando. Então acho que quando a gente cerceia um pouco o comportamento desse consumidor, ele tende a acreditar melhor, a ser mais, realmente comprar mais a nossa mensagem. A gente vai estar trabalhando também com uma estratégia de rádio, né, para a gente ter essa penetração e essa visibilidade que é importante para a gente alcançar todo o país. A gente vai estar trabalhando nas principais capitais, sempre com um público de rádios jovens adultas. E a gente vai ter também uma parceria super legal com o Tastemade, que eu não sei se todo mundo conhece, que é esse portal de gastronomia, que ele é completamente de digital, né? E ele é muito interessante, que ele tem um formato específico para mobile, e é por isso que hoje ele tem todas essas visualizações, ele tem um engajamento muito impressionante, por isso que a gente resolveu fechar essa parceria com eles. Além disso, para a gente ter também essa penetração e visibilidade maior, está trabalhando com o Facebook para divulgar muitos dos nossos conteúdos e fazer formatos diferentes. Por exemplo, a gente pensou em talvez um quiz de vinhos que a gente pode ativar através do Facebook, né? São todos formatos mais interativos, não só aquele anúncio, vamos dizer assim, estático. Bom, falando um pouquinho então dos nossos influenciadores que a gente escolheu para essa ação de YouTube, que eu acho que foi uma coisa muito interessante. A gente está trabalhando com o Wendel Lira, que é, além de jogador de futebol, ele tem assim, uma outra persona que é de games, então ele tem esse canal que ele fala de videogame, muito interessante. A gente tem a Vicky Seridono, que por muitos anos foi editora de beleza da Vogue, e hoje ela tem, vamos dizer assim, esse poder de influência quando a gente fala de maquiagem. E a gente tem a Flávia Ferrari, que ela é uma especialista em arquitetura e decoração simples, né? Uma coisa que tu pode realmente fazer em casa. Então qual que é a nossa ideia? A gente fazer esse crossover desses YouTubes, vamos dizer assim, inspirar eles a apreciar outras versões deles mesmos. E a gente vai estar, acho que o Diego completa isso, que é muito interessante, que a gente vai estar, vamos dizer assim, entrando em outros públicos que não é necessariamente público de vinho. A gente vai estar entrando num público de maquiagem, que, vamos dizer assim, tem um pouco de fit com a nossa marca. Talvez ele nunca tenha pensado em beber um vinho brasileiro. A gente vai estar entrando no universo de games, no universo de decoração. Então, realmente, a gente está expandindo o nosso público e realmente indo onde o nosso possível público está. Só para complementar também, que o Dante colocou, aquela imagem da campanha talvez esteja uma página que é um aproveitamento na 0 hora dos temperados. Mas o grande mote é o conteúdo. Tá? A gente já está trabalhando, né? O Maurício e a nossa equipe de imprensa está trabalhando muito forte para a gente ter um storytelling para passar para cada influenciador, porque esses caras vão conduzir a questão do espumante brasileiro. Então não é nós através de um anúncio, através de um spot, levando uma informação. É eles botando na vida deles o espumante e falando e destacando a questão do Brasil e contando uma historinha disso. E, gente, eu quero só frisar uma coisa, e até meia culpa que a gente vai aprendendo também. A gente é um setor tradicional, tá? Na questão de produto, como o Eduardo falou, na questão, e a gente é um setor tradicional na forma de se comunicar. Quando a gente apresentou isso, um exemplo, o Dani faz parte do conselho, tá aí, né? Quando a gente apresentou isso aí primeiro no conselho, foi a primeira vez que a gente consegue tirar uma campanha do conselho sem Correio do Povo e Jornal do Comércio, gente. Não é nada contra esses jornais, mas a gente cria esses monstros, entendeu? Porque a gente tem um cadernão lá que todo o setor investe lá. Se hoje o que funciona é isso aqui, sabe? Então às vezes é a gente jogar no vazio, e não é contra eles. É que a gente tem que ter foco, senão cada uma parte do setor vai para um lado, o Ibrahim vai para o outro, e a maior dificuldade nossa, o fácil é começar, o difícil é manter. Nosso maior desafio não é começar esse movimento, é manter esse movimento, tá? É manter essa linha e esse direcionamento de médio e longo prazo, porque um exemplo, a gente colocou alguns influenciadores, mas já está no correio 200 kits, com mãe blogueira, influenciador, maquiagem, artista, não sei o que, que isso aí também gera um buzz, esses influenciadores são pagos, mas são influenciadores espontâneos, diríamos assim.
que é um ponto que, de uma estratégia de relações públicas que entra dentro do nosso escopo muito forte aqui dentro, de um suporte de trabalho. Então esse é o movimento que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um compromisso nosso. A gente começou, o mais fácil é a gente começar, mas o mais difícil é a gente manter, sabe? Manter nessa linha e não sair desse trilho, né? Porque senão a gente sempre vai estar, como o Eduardo falou, a gente vai estar voltando para a zona de conforto de novo. Então, se a gente identificou que esse é o nosso perfil, esse é o nosso público-alvo, a gente tem pouco dinheiro e é aqui que a gente vai focar, então vamos botar nossas moedinhas, todo mundo, não só Ibravi, mas todo o setor, aqui. Que é uma orientação de comunicação, uma orientação de investimento, porque isso não é mexer nas estratégias, não é que a gente vai deixar de fazer os especializados, etc. e tal. A gente sabe que tem uma questão política que algumas coisas a gente vai ter que fazer. Mas quando a gente falar em volume, no final da conta, essa conta não nasce, tem que estar 80% para o público-alvo que a gente escolheu. Esse que é o raciocínio que eu queria compartilhar com vocês. Então, abrindo também um pouquinho dos nossos influenciadores que a gente vai estar trabalhando no Instagram, né? A gente tem a Isadora Becker, que é super conhecida por trazer uma outra visão da gastronomia. Ela tem um programa, até programa em TV fechada, no canal Sony. Além de ter esse canal do YouTube que traz, por exemplo, comidas inspiradas em séries, comidas inspiradas em filmes, que traz uma linguagem, vamos dizer assim, bem millennial a esse assunto da gastronomia. A gente tem a Thalita Carvalho, que também trabalha com casa de decoração. E a gente tem a Jéssica Dantas, que, vamos dizer assim, é um ícone vamos assim, dos novos padrões de beleza. Então ela tem ganhado muito engajamento nesse sentido, e ela trabalha muito com maquiagem. Maquiagem a gente sabe que é um assunto super interessante, que trabalha empoderamento, trabalha, vamos dizer assim, se sentir bem. A gente acha que colar o nosso produto com esses, vamos dizer assim, assuntos que estão despontando e assuntos que são do interesse do nosso público é muito benéfico. Então agora a gente está no suco de uva, mesma estrutura, a gente partiu do nosso briefing, vamos assim, da nossa declaração da marca, e a gente foi entender, então, um pouco como é que é o contexto sociocultural que a gente está inserido nesse sentido. Quando a gente fala de classes AB, quando a gente fala de pessoas que são interessadas por sucos naturais, então, de onde o que eles estão vendo, o que eles estão interagindo, sabe? O que é o ponto que eles estão... qual é o meio deles? O que eles estão absorvendo de mensagem? O que a gente entendeu? O primeiro ponto, que eu acho, até a gente já comentou, que é esse aquecimento do mercado orgânico e saudável, e que não parece que ele não parece ser uma tendência, né? Parece ser uma construção que não vai passar. Então isso é muito importante, a gente está entendendo que esse nosso público está dando muito valor a isso, é uma coisa que chama a atenção dele, é uma coisa que realmente agrega valor. O nosso segundo ponto é o processo com o protagonista, né? Então a gente entende hoje que não é só o momento da gôndola que importa para o consumidor, não é só o momento da gôndola e o sabor. Esse consumidor, principalmente de classes mais AB, que são classes que entendem mais essas cadeias de processo, eles dão muito valor para se o meu produto é fair trade, se ele é sustentável, se tu tem uma produção que é local, que ela é familiar, que ela é responsável. Então isso realmente, tem até o case dos sucos do bem que trabalha muito isso, de realmente contar todo o processo, abrir, vamos dizer assim, às vezes um pouco a nossa caixa preta, para eles verem que aquilo é responsável, né? E o nosso terceiro ponto é essa reconexão com o fazer, que a gente chama, né? Que é esse cuidado através da preparação do alimento. Então, o que a gente entende? Hoje, esse público, principalmente, ele tem muito cuidado com a preparação do seu alimento. Isso é uma coisa muito interessante para ele. Então, é legal para ele fazer a sua comida com produtos que ele sabe de onde é que veio, comprar em feiras orgânicas, que hoje é, vamos dizer assim, uma coisa que já está pipocando em vários lugares, nas principais capitais, principalmente. A gente tem também programas de mídia, né? Quem que a gente imaginaria que o GNT, um canal super assim, de comportamento, moda, ia ter um programa sobre marmitas, que antigamente era uma coisa que era vista um pouco com maus olhos. Então hoje a marmita já virou uma coisa cool, uma coisa que é interessante. A pessoa está cuidando da sua alimentação, a pessoa se preocupa com o que ela está comendo, né? Ela mesma que preparou isso. E o nosso quarto ponto é a tendência dos superalimentos, né? Então as pessoas cada vez mais elas buscam essa redenção através de um alimento da vez. Então uma época foi a chia, já foi a goji berry, então esses alimentos que vão dar para essa pessoa o tudo de bom, saudável que ela precisa. Então ela tem pouca, vamos dizer assim, pouca gordura, ele é saudável, então eles são alimentos muito completos, e é uma busca muito da sociedade hoje por esses alimentos completos. Bom,
Junto disso, de todas essas tendências que a gente entendeu, a gente achou um outro ponto bem interessante, que, vamos dizer assim, ele não é contrário, a gente acredita que ele anda muito junto com isso, que é essa reconexão com a gastronomia, né? Agora a gente está falando realmente de sabor, de visual, e que é uma coisa que junto, esse comportamento millennial também vem junto. Então é o sabor e a saúde sempre caminhando juntos. A gente vê essa febre de hambúrgueres gourmet que a gente tem hoje, então é uma coisa, vamos assim, do dia a dia, que toma um status de sabor, de gastronomia mais apurado. A gente tem os programas de culinária que hoje estouraram mundialmente, principalmente no Brasil, com o MasterChef. Tem canais específicos hoje só de programas de culinária. A gente teve a onda dos food trucks um tempo atrás, que trouxe assim, uma alta gastronomia para as ruas. A gente tem o exemplo do próprio Tastemade, né? Que ele é esse portal que ele democratizou as receitas. Então tu tá lá no teu celular, rapidinho, tu vê em menos de 30 segundos uma receita, tu se inspira. Não necessariamente tu vai fazer, mas tu tem esse interesse de ver como é que as coisas foram feitas. E muito também do apelo que a gente chama até do movimento do food porn, né? Que é essa coisa que a coisa parece tão gostosa que ela chega até a ser um pouco pornográfica nesse sentido. E o reaquecimento do mercado de editorial com esses livros de gastronomia, né? Então, até os livros foram um mercado que foi puxado por isso, e chegando finalmente no clássico foto da sua comida no Instagram, né? Hoje tu quer mostrar para os outros que tu está comendo um alimento legal, um alimento aprazível, um alimento bonito, um alimento gostoso. Então, levando em conta todos esses pontos que a gente viu, de orgânico, sustentável, de processo, mas sem perder também o sabor, essa conexão com o visual, o que a gente entende? Que hoje, o único, vamos dizer assim, ou no player de sucos, o suco que ele consegue entregar tudo isso que o Millennial está esperando, tudo isso que o Millennial ele busca, é o nosso suco de uva 100%, é o nosso super suco, né? A gente entende que ele tem essa responsabilidade social e ambiental, ele é feito por produtores locais, ele é correto, ele é, vamos dizer assim, local. E a gente tem também toda essa parte de sabor, de prazer, indulgência, ele é o sabor preferido dos brasileiros, ele não abre mão, tu não precisa tomar, mas assim, por exemplo, tomar um suco de uva ou tomar um chá verde. O suco de uva é muito mais saboroso, ele traz muito mais indulgência, muito mais sabor, né? E a gente tem toda a parte de saúde, nutrição e cuidado, que também, vamos dizer assim, o suco de uva ele é reconhecidamente como uma coisa saudável, né? Então a gente tem o sabor, a saúde e o processo nessa tríade que chega nele, né? Então o que a gente entendeu? Que o suco de uva 100% é o suco que é bom do início ao fim. Então esse foi o nosso insight que a gente foi para trazer a nossa campanha, que ele é bom desde o início, lá na produção, até o fim, que é o momento que tu vai estar degustando, que é o momento que tu vai estar, vamos dizer assim, sendo beneficiado com todas as propriedades saudáveis dele. Então, a partir desse direcionamento, a gente começou a pensar na nossa campanha, né, no nosso conceito, que vai guiar tanto a parte gráfica, quanto a parte de anúncio, quanto a parte do discurso que vai estar na boca dos nossos influenciadores e dos nossos veículos, né? A gente começa entendendo que, na verdade, o que todo mundo sonha mesmo é aproveitar tudo que existe de melhor, sem ter que abrir mão de nada, né? Que é um sonho que a gente sempre tem. Ou seja, a gente quer saúde, mas a gente não quer precisar de muito tempo para preparar a nossa comida. A gente quer o sabor, mas normalmente o que é mais saudável quase nunca é mais gostoso. O que a gente queria mesmo é ter uma resposta só para tudo. A gente quer unir o que é prático com o que é sustentável. O sabor com a saúde. O nutritivo com o que nos ajuda a manter a forma. O que a gente gostaria mesmo era de viver cada momento por inteiro, com tudo de bom que ele pode oferecer. O que a gente gostaria mesmo era de viver sempre 100%. Então, o nosso conceito para essa campanha de suco de uva é o Viva 100%. Então, também como a outra, é um conceito mais imperativo, ele desperta um hábito. A gente acha que a gente conseguiu trazer um pouco da característica do produto, né, para diferenciar tanto do néctar quanto dos outros, de reforçar realmente o 100% no nosso conceito, no nosso título, e trazer todo esse vamos assim, a partir desse conceito, claro, tem outros dobramentos, mas tu pode viver 100%, tu pode ter o sabor, a saúde e a responsabilidade tudo junto em um só produto. Então, a partir disso, como é que a gente foi representar isso graficamente, né? A gente se inspirou em várias tendências de design que trazem essa coisa do natural e essa coisa de ser um produto que apela para a saúde e para o sabor. Então, a gente entende que trazer um pouco do produto realmente inteiro, da uva,
da gente ter essas cores, vamos dizer assim, fortes, que também trazem muito desse natural, desse saudável e desse também do sabor, trazer um pouco de ser um pouco mais moderno, de ser um pouco mais cool para esse consumidor que ele busca tanto. E a gente chegou nessa identidade visual que traz muito do que a gente chama do appetite appeal, que é a vontade que tu vai ter de consumir aquele produto ao ver essa campanha, ao ver esse anúncio. Ele tem essa brincadeira com o canudo, com as uvas, realmente, para trazer essa parte do 100%, ele se integra muito bem. E ele traz essas cores, realmente, que despertam essa vontade de consumir o produto. Vou trazer um pouquinho para vocês do foco dos textos, né? Então, por que ele é o Viva 100%? Por que ele é um produto 100%, né? Ele é 100% uva, ele tem antioxidantes que ajudam a prevenir doenças, ele é muito prático, ele é só abrir e beber. E ele é muito gostoso, com o sabor preferido dos brasileiros. Então, com o suco de uva 100%, seu dia fica melhor. Além de ser muito gostoso, ainda ajuda a proteger a sua saúde, então tenha sempre na sua casa, né? A gente fecha com um call to action realmente para despertar o consumo. A partir disso, desse KV, do que a gente mais ou menos, desse conceito que a gente gostaria de trabalhar, a gente foi entender também como é que a gente vai conversar com esse público daí de suco de uva 100%. A gente passa pelo mesmo funil de conversão de mídia, né, do entendimento, do reconhecimento, do engajamento. E a gente vai estar trabalhando com canais, vamos dizer assim, um pouco parecidos que a gente trabalhou também no vinho, porque realmente a gente quer despertar comportamento, a gente quer influenciar essas pessoas, né? A gente vai ter também um público editorial em revista de bordo, já agora a Azul, que é um público um pouco diferente. A gente tem também esse trabalho muito forte com os influenciadores de Instagram, public posts, também esse formato de mídia. A gente vai estar trabalhando um pouco com os veículos tradicionais, mas a gente está trabalhando de uma outra forma, com o merchan, que é uma coisa mais natural, mais, vamos dizer assim, intrínseca ao conteúdo que eles mesmos estão promovendo. A gente vai ter também o Facebook para a gente ter visibilidade e penetração. Também uma parceria com o Tastemade, né, que a gente vê como um grande potencial de engajamento para essa campanha. Realmente é um veículo muito reconhecido por esse público. E também trazendo a rádio para a gente ter essa disseminação e essa visibilidade maior. Também trouxe não sei se é esse ano ou ainda o próximo ano que vai sair, essa ação que é as camisetas 100%, onde a gente vai estar distribuindo para influenciadores, seja por meio de RP, seja por meio de mídia paga, que a gente vai estar relacionando características do suco com características da pessoa, né? Então é uma pessoa 100% saudável, é uma pessoa 100% prática, uma pessoa 100% fit, uma pessoa 100% família, né? Então é esse realmente de colocar no peito de esbanjar. Eu sou 100% família, eu sou 100% fitness, eu sou 100% prático. A partir disso a gente fez esse levantamento de influenciadores, que eles, vamos dizer assim, dialogam muito com esses diferentes momentos, essas diferentes caras dos nossos millennials. A gente tem a Chantal Verdelho, que a gente elegeu como, sei lá, nossa 100% fit. Então, ela realmente tem muita influência nesse sentido, nesse público que busca o wellness, que busca essa parte mais de academia, de corrida, de exercícios físicos. A gente tem a Lu Ferreira, que ela tem um engajamento super legal e ela trabalha muito essa parte de culinária. Então, a gente elegeu ela como 100% gostoso, 100% saudável. Quando a gente está falando de praticidade, né, a gente elegeu, acho que foi um insight bem interessante, elegeu uma influenciadora que é a Maria Barcelos. Ela tem gêmeos, né? Então ela fala muito sobre dicas de praticidade, de como cuidar, então a gente elegeu ela como a 100% prática. E a Karen Jones, que é até conhecida, ela é mulher de um ex-integrante do Fresno, então ela tem toda essa ligação de ser uma mãe, mas é uma mãe mais descolada. E ela trabalha muito esse conteúdo de família e de como trazermos assim, essa nova versão dessa mãe sem perdermos assim, essa parte mulher. Então a gente achou interessante trazer, vamos assim, colar a nossa mensagem nela. E a partir disso a gente tem só um resuminho de como é que a gente acredita de conceito, né, só para ficar claro. Quando a gente está falando de vinhos do Brasil, quais são os atributos que a gente queria trabalhar em comunicação? Que ele é diverso, que ele é versátil, que ele é indulgente. Quando a gente está falando de a mensagem, né, que é a bebida que se adapta a todos os seus momentos, é isso que a gente quer comunicar, tanto nos influenciadores quanto em anúncios. Essa é a mensagem que a gente vai querer passar para frente. E a gente tem nosso conceito de campanha, que é aprecie o verão em todas as suas versões. Já no suco de uva, as 3 características que a gente quer trabalhar é indulgente, responsável e saudável, né, aquela nossa tríade que a gente montou. O nosso direcionamento realmente é o suco que é bom do início ao fim, então trazer esse insight é isso que a gente quer comunicar. E o nosso conceito com o Viva 100%, fechando aí. É isso, gente, essa é a maneira que a gente, vamos dizer assim, nosso primeiro esforço de comunicação para trazer esse posicionamento, realmente começar esse novo momento, realmente despertar um hábito, né? Eu acho que é isso que ficou, e também dialogar com diferentes pessoas. A gente aproximar o vinho dessas pessoas, talvez
por meios diferentes do que ela está acostumada e por quem hoje realmente influencia elas e coisas que realmente vão trazer os outros falarem talvez pela gente para realmente essa mensagem ser incorporada hoje até no dia a dia do nosso público. Era isso.